quando você vai trabalhar com alguém ou para alguém, eu entendi que não é só a pessoa que escolhe a gente também tem que escolher a pessoa. Porque principalmente em relação à ética profissional, se você não concordar com aquilo que a pessoa te propõe, para mim não serve, sabe? Para mim não dá. Então, assim, é como se fosse um casamento. Não é só o chefe que tem que gostar de mim, eu também tenho que gostar dele, o cliente a mesma coisa. A realidade é que tem pessoas que chegam já querendo fazer o errado, querem que façam coisas que são ilegais, é o famoso jeitinho brasileiro, então aí vai da sua conduta, da sua ética, se você acha que vale a pena aceitar esse tipo de trabalho ou não. Então isso acontece muito, na verdade, na área ambiental, quem chega para você querendo, na verdade, que você apague incêndio ou que você faça o que ele quer que seja feito. Não o que você sabe fazer, o que deveria, o que a lei diz que tem que fazer, e muito menos aceitar, às vezes, sugestões de pontos que poderiam melhorar. Então, também fazer um networking não é tão fácil, porque depende, tem profissionais até da nossa área que não dá, que simplesmente já conheci, já fiz até um trabalho junto, falei, não faço mais, porque para mim não serve. E eu não fiquei aqui 4 anos, mais 2 no mestrado, para jogar meus diplomas no lixo, correr o risco de ser processada, e se tem uma coisa que é difícil construir é um nome, uma carreira extremamente difícil, ainda mais pra gente que é muito jovem, a gente realmente sofre preconceito. Quantas vezes na secretaria que as pessoas chegavam e falavam, você é o que é assistente? Aí falava assim, você já está formada? Teve um proprietário que foi muito engraçado, que ele chegou e falou assim, eu quero fazer meu carro aqui, com quem que eu falo? Eu falei, comigo. Não, mas eu quero falar com a responsável, sou eu mesma. Aí ele olhou para mim, você já é formada? Eu falei, já. Aí falou, o que você é aqui? Eu falei, eu sou gestora ambiental. Diz o secretário ali que eu sou coordenadora do carro. Realmente sou eu que coordeno, só não ganho salário. Mas conversa com ele ali então. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Isso realmente acontece. Isso é uma coisa que às vezes a gente não fala, mas acontece esse preconceito por a gente ser jovem, acho que a gente não sabe nada, ou que estava recém-formada. Quando eu comecei, eu realmente estava recém-formada, tinha alguns meses de formado. Então, tem esses desafios que a gente não imagina quando está na universidade. Embora a gente escute as pessoas falarem, é diferente você viver aquilo. Por isso que esses eventos são importantes, porque na minha época não existia, não tinha ninguém formado aqui, eu era da primeira turma, não tinha como existir. E não tínhamos professores que eram gestores ambientais, ou outros gestores ambientais vinham. No Energia era encontro de estudantes que iam, então a gente não tinha esse contato com quem estava trabalhando na área para saber dos desafios. O network é extremamente importante, acho que cada um tem que achar o seu jeito de fazer. Tem muitas pessoas ensinando. Hoje o coach está na moda, né? Está até vendo aí se regulariza, se cancela, ninguém pode ser. Tem muitas pessoas que dão dicas bacanas realmente sobre isso. Só que acho que depende de onde você mora, do lugar que você está, da estratégia que você vai desenvolver. Talvez seja mais fácil ou mais difícil fazer um networking em uma cidade grande que tem muitos eventos, não sei. Ou talvez é mais fácil no interior, porque no interior também você acaba conhecendo pessoas, muito mais facilidade, só que você não tem muito acesso às coisas, é tudo limitado até de eventos para fazer isso. Então, acho que cada um vai ter que desenvolver uma estratégia. Tem dicas, mas acho que não tem receita de bolo. Eu estou aprendendo até hoje. Estou tentando cada dia um pouquinho mais, mas acho muito difícil. No meu caso, a questão do networking já de início foi difícil porque a gente não tinha estágio ainda. Assim como na primeira turma, na cidade de Três Rios não tinha vagas de estágio para estudantes de gestão ambiental. E isso foi muito complicado. A primeira empresa que abriu, se eu não me engano, foi a Pifé, e ainda assim com 1 ou 2 por ano. E você pensa que num curso em que está entrando 35 a 40 alunos por ano, a empresa Pifé pegar 1 ou 2 é uma coisa, né, meio que difícil. Então, assim, a gente não tinha. O que eu tinha para poder experimentar um pouquinho do ambiente empresarial? A empresa Júnior. E eu participei da comissão de criação da empresa Júnior. Criamos o estatuto, o regimento interno da empresa. E aí, logo que a gente começou a empresa, eu já virei gestora de pessoas, porque a gente, né, o pessoal que estava na comissão de criação era a quantidade de pessoas que iria compor a diretoria. A gente começou a empresa, já viramos diretores e precisávamos de trainees para, né, inserir a empresa. Então, a gente já abriu o processo de seleção e eu comecei como gestora de pessoas dentro da empresa Júnior. No ano seguinte, me tornei diretora-presidente.
E dentro da empresa Júnior eu tive a oportunidade de fazer networking com a Secretaria do Meio Ambiente em atividades da Semana do Meio Ambiente mesmo, com um projeto de educação ambiental. Nós trabalhamos num projeto chamado ABC Ecológico, contamos com a participação de líderes de ONGs locais, como, por exemplo, a Três Rios, Três Árvores. Eu já participava da ONG Filhos das Estrelas também, que foi uma ONG que me proporcionou ter acesso à Alice como a secretária de Meio Ambiente. E então, assim, o networking foi dessa maneira, começando a conhecer pessoas. Antes de participar da ONG, da empresa Júnior, eu nem sabia quem era a secretária do Meio Ambiente do município de Três Rios, vocês terem uma noção. E essa experiência foi boa, né? Eu percebi que eu queria um ambiente acadêmico, mas se vocês perguntassem para mim hoje em dia, você teria entrado na empresa Júnior novamente? Teria vivenciado todos os desafios que você vivenciou lá? Teria, porque eu acho que só quando você experimenta de tudo que você consegue perceber o que você realmente quer, o que você realmente gosta. E eu, dentro da carreira acadêmica, quando eu saí da empresa Júnior e foquei no meu último ano na minha iniciação científica, porque minha iniciação científica foi bem curta, foi de 1 ano só, justamente porque eu me envolvi em tudo na faculdade, por último eu peguei iniciação científica. Eu vinha para cá, eu ficava na sala do meu orientador desde cedo. Eu larguei o apoio técnico para trabalhar na iniciação científica, consegui bolsa na iniciação científica também. Então eu vinha para cá cedo, quando eu não tinha aula eu estava na sala do meu orientador. Depois da aula eu vinha para a sala do meu orientador. Se fosse para sair daqui 10h30, 11 horas da noite, eu vinha, eu estava aqui. Nos dias de sábado, muitas vezes eu estava na sala do meu orientador, às vezes sem ele nem saber, eu estava aqui. Então, isso começou a ser percebido, a ponto dele falar para mim que ele gostaria, né, que eu tentasse o programa de pós-graduação, que ele também estava tentando entrar como professor desse programa, e eu, né, fiquei encantada e queria, de fato, né, fazer mestrado. E quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma disciplina de estatística com o professor Gerson da Rural, que foi o orientador do meu orientador. Quando a gente fala de ictiologia no Brasil, é uma das figuras mais reconhecidas. E foi naquele momento que eu percebi que o meu esforço, né, de trabalho, de estar sábado aqui, trabalhando em iniciação científica, de estar até 10 e pouca da noite trabalhando em iniciação científica, estava tendo algum reconhecimento, um reconhecimento que eu nem sabia ainda, né? Assim que eu comecei a disciplina com o grande Gerson, o Gerson, ele falava o meu nome toda hora, até me usava às vezes como exemplo na sala de aula, falando em termos de que a gente tinha que se esforçar, né, naquela figura até um pouquinho quase que militar, mas do jeito dele. E aí, um dia, numa saída de campo, até falei para o meu orientador, eu não aguento mais, por que ele fica falando meu nome direto? Eu não queria que ele falasse meu nome. E aí meu orientador explicou para mim que no tempo dele, quando um professor que era bem conceituado dentro de uma área falava o seu nome, era algo que te deixava feliz, porque ele sabia o seu nome. Então eu não poderia ficar chateada com isso. Na verdade, eu deveria ficar feliz por ele saber o meu nome e falar do meu nome, falar de mim o tempo todo. Então eu comecei a perceber que, né, com o esforço você acaba aos pouquinhos ganhando, né, espaço, e as pessoas começam a saber quem você é. É um networking um pouco diferente do que a gente conhece daquele padrão empresarial, mas não deixa de ser um networking, né? E quando a gente fala da importância do networking, a gente já falou, né, é muito importante, mas a questão do como desenvolver é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem. Eu vejo muita gente se confundindo em relação a isso. No sentido de que, às vezes as pessoas querem fazer um networking para ganhar para si. E o networking tem
uma das bases dele é a reciprocidade. Ao mesmo tempo que você ganha, você também oferece. Então, dentro do que a Chloé falou, ela trabalhou muito, né? Trabalhou de graça e acabou conhecendo pessoas. Mas esse trabalho de graça da Chloé foi o se doar para acabar tendo acesso a essas pessoas. Então, se doem também. Networking não é você chegar num evento e falar assim: oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. E se apresentar apenas. Não, é oferecer ajuda, é querer saber sobre os projetos daquela pessoa ou daquela organização e saber como você pode ajudar, como que você pode se colocar ali para contribuir para que aqueles projetos continuem acontecendo e sejam cada vez mais efetivos. Então, tenham cuidado em relação ao networking, porque às vezes a gente quer a promoção, a autopromoção, né? E, na verdade, o networking é você formar uma rede de contatos em que você vai também acabar recomendando as pessoas. Ah, mas, poxa, eu sou apenas um estudante de gestão ambiental, eu sou apenas um recém-formado. Sim, você é apenas um recém-formado, mas às vezes você já percebeu dentro de gestão ambiental que tem alguém que é ótimo na área de geoprocessamento, que não é a sua área. Mas se você tiver com um profissional em algum momento que esteja precisando de alguém na área de geoprocessamento, você já pode recomendar aquele colega que foi da tua turma mesmo. Então, assim, não pensem que por vocês estarem no início da carreira de vocês, vocês não são capazes de recomendar ninguém. Nós somos capazes, tá? E também tenham em mente de que o networking é colaborar também. E não, porque às vezes a gente tem aquela coisa, né, de só querer vir a nós o vosso reino que é bom nada. E é exatamente o contrário. Quanto mais você trabalha e mostra o seu trabalho, contribui no trabalho de outras pessoas, aí é que você vai ser reconhecido. Não busquem reconhecimento. O reconhecimento não vai vir, na verdade, se vocês apenas se apresentarem. Nome todo mundo tem. Agora, esforço e dedicação são coisas que chamam muito mais atenção. Ótima reflexão. Eu aprendi mais uma coisa com a Milene hoje. Então, a minha trajetória inicial foi bem parecida com a da Chloé, né? A gente começou a trabalhar de graça, né? Fazer estágio voluntário, porque realmente era muito complicado. Não sei como é que é hoje, mas era muito complicado de conseguir um estágio voluntário dentro da cidade. E aí eu praticamente fiquei batendo na porta do responsável pela secretaria para poder conseguir um estágio. E pedindo, e na época acabou rolando. E depois de mês e meio por aí, na época era um outro prefeito aqui na cidade, eu sei que essa questão de reconhecimento, né? Teve uma reunião e aí o secretário, à época de meio ambiente, me elogiou. E aí o prefeito me deu uma bolsa de estágio. E aí depois eu tinha passado, né, eu tinha passado para o mestrado já, ainda estava trabalhando aqui, trabalhando não, né, eu estava estagiando, e aí me ofereceram um trabalho, antes de ir para o mestrado eu fiquei 2, 3 meses, mas mesmo assim ainda quiseram, por causa desse networking, né, desses contatos que foram feitos, quiseram que eu ficasse, mas eu achei que o ideal seria ir para o mestrado, né, e também por causa desse networking, antes de iniciar o doutorado, que eu chamo hoje do meu ano sabático, meu gap year, meu ano sabático longe da academia, por causa desse networking foi que eu acabei vindo para cá e trabalhei por um ano aqui em 3 anos antes de começar o doutorado nesse ano. Então o networking é extremamente importante e pegando um pouco o gancho do que as meninas falaram, ele não pode ser uma coisa forçada, né? Então tem que ser uma coisa real. Se você quer trabalhar com tal profissional, se você quer trabalhar na secretaria, se você quer trabalhar em alguma empresa, se você quer fazer pesquisa com algum professor aqui da universidade, você tem que se identificar com esse professor. Porque senão fica uma coisa puxa-saco. Então, se você não se identifica com aquele profissional para o qual você está tentando fazer um networking, você está tentando uma oportunidade, se não for uma coisa verdadeira, uma coisa real, que parte de você, acaba não fluindo, porque realmente fica uma coisa bem, bem falsa mesmo. Mas é extremamente importante e é interessante que a Milene falou também que networking não é só também você ir
alguma pessoa que você está procurando, né? Mas isso que a gente estava fazendo aqui, estava conversando com o Thalita antes do início, nossos desenvolvimentos pessoais durante a graduação são importantíssimos e também é networking. O amigo que está do seu lado hoje, talvez pode ser um amigo que você vai indicar para um trabalho que você acha que seja melhor para ele no futuro, né? Como a Milane falou. E isso é uma coisa muito interessante. Então também é networking e também é super importante. Olha, perfeitas as exposições, gostei muito das reflexões, em especial a exposição da Milane, né? Que foi extremamente feliz, e é isso mesmo, não é só o buscar, mas é de efetivamente oferecer. A gente trabalha muito para efetivamente, mais adiante, ver o nosso trabalho ser reconhecido, não só pelos pares, mas também por outros profissionais que, como você faz um trabalho bem feito, já chama atenção. Então, as pessoas já querem, já se interessam por você e vai buscar para que você possa desenvolver aquele trabalho, aquela atividade junto com elas. Então, realmente, eu estou há muitos anos já no mercado, né? Eu me formei há mais de 20 anos atrás e mesmo formando numa universidade pública, não era ainda aquela ideia de que você estudou numa instituição pública, então você vai sair já para o mercado de trabalho com diploma na mão, você vai sair direto para uma organização. Vai estar todo mundo te esperando de braços abertos. Não é assim, né? Então você trabalha muito, desenvolve diversas atividades, se voluntaria, enfim, desenvolve muita coisa. E daí você vai conhecendo pessoas, vai a eventos, inclusive eventos acadêmicos também são importantes, são interessantes, assim como eventos também sobre a perspectiva governamental. É muito claro, eu já estou bem à frente de vocês, quando que há uma forçação de barra, né, para você conhecer o fulano, beltrano, ciclano, eu particularmente eu considero até deselegante, tá? E tem também uma questão que é importante, já no mundo profissional, de você ter um cartãozinho de visita, né, para você, quando a pessoa você está conversando com ela ali, expondo o seu trabalho que você desenvolve, no final você pegar, olha, esse é meu cartão aqui, se você precisar de alguma coisa que seja importante para ti, está aqui o meu contato. Isso também é legal, é bacana de ser realizado também. São alguns elementos que são importantes e o que é mais relevante observar é que não existe uma receita de bolo. A gente observa diversos profissionais da área de ARH e, sobretudo, hoje, coach, vários profissionais fazem, né? Eu acho interessantíssima a multiplicação de coaches pelo país. Então, não existe essa receita, né? Eu faço muito leitura, existe até alguns cursos específicos, né, com relação à elaboração de currículo, ou então como você ou então alguns informes de como você se portar na primeira entrevista, de como você se apresentar no mercado. Enfim, né, tudo que você deve e o que não deve fazer. Mas é aquela questão, você também tem que ter um pouco de bom senso, né, fazer a leitura antes da onde que você vai, para você estar efetivamente adequado à questão. Então, isso é importante. E, tendo em vista isso, a questão das pessoas em si com quem você vai se relacionar também diz muito sobre você. Tá? Se você é uma pessoa que é envolvida com diversas atividades, isso é bacana porque a pessoa já começa a ser reconhecida, inclusive dentro da própria universidade. Poxa, fulano, ele, enquanto desenvolvido com trabalhos voluntários, realiza um estágio aqui, desenvolve outras atividades, o cara é muito bom, vamos supor, na área de geoprocessamento, e que mais adiante você esteja já no mercado de trabalho, às vezes você se sente tão inseguro, né, quando você tem um trabalho maior, e fica, gente, quem eu vou chamar para trabalhar comigo? Não vai ser aquele colega que tem uma relação mais, vamos dizer,
tranquila ou relaxada com as atividades, vai ser aquela pessoa mais comprometida. Então, isso é importante também, né? Aquele seu coleguinha com que você efetivamente sentava para estudar, para trabalhar, fazer as coisas, você sabe que ele pode, você pode contar com ele. Aquela pessoa mais displicente, aí a coisa fica complicada, até para trabalhar com você, quando você precisa efetivamente virar aquela noite, fechando o trabalho que você tem contrato, você tem data limite, como também para indicar para outra pessoa. E cada vez fica mais difícil você indicar profissionais, né? Porque a questão também, se há algum problema, você tem uma corresponsabilidade. Isso também é importante ser observado. Eu gostaria de passar agora para o próximo módulo, que é importante, também com relação à reflexão, que ainda, no que tange ainda a questão da trajetória profissional de vocês, tá? Gestores ambientais. Vocês já receberam algum não em um processo de seleção de emprego? Você tinha todas as competências e habilidades para o cargo quando você se apresentou para essa vaga de trabalho? Como você acabou lidando com esse não? Como é que você acabou lidando? Viu ali a vaga de trabalho e viu que você não preenchia todos os requisitos necessários. Como é que você desistiu daquela vaga? Como é que vocês lidaram com isso? Bom, então, eu sou recém-formada, então ainda estou no meu primeiro emprego, mas comecei a procurar outros lugares e ver muitos editais. E aí tem exatamente essa questão de, como a Thalia estava falando, a área que ela não gostava é a área que ela trabalha hoje. E eu tenho essa questão também da área que eu não gostava, é a área que eu trabalho, mas eu vejo nisso que eu foquei muito numa área. Hoje eu trabalho com direito e licenciamento. E eu não eu me entreguei com outros currículos, vi outras vagas, vi outras coisas, mas não cheguei a fazer outras seleções. Mas tive essa questão de olhar uma vaga, ver tipo assim, uma oportunidade muito boa. É muito difícil você ver quando o cargo procura especificamente um gestor ambiental. Então você já olha, eu vi recentemente um edital para trabalhar na bacia hidrográfica, e era um edital muito bom, que tinha muitas oportunidades, ele priorizava tipo, estritamente ser um gestor ambiental, era meio que tipo assim, gestor ambiental, tipo, muito, a gente quer muito um gestor. E quando eu vi a vaga, eu olhei aquela coisa, tipo assim, nossa, dá muito para eu fazer, porque é perto, eu tenho disponibilidade de fui marcando tudo. Tenho disponibilidade de mudar, tenho disponibilidade de ir, tenho carro, tenho carteira, tenho isso, minha mãe me expulsa de casa, mas eu vou. E estava embaixo assim, ter preferência e trabalhar com recursos hídricos. Aí eu fiquei tipo, não. Então acontecia muito isso, eu olhava uma vaga, isso bem assim, antes de eu formar, e durante esse processo de recém-formada, em que eu queria fazer outras coisas, eu olhava muito isso, trabalhar com isso, ser gestor ambiental, poder se mudar, poder fazer isso, trabalhar com georreferenciamento. Não gosto, não faço. Fazer isso, então eu fiquei muito presa, porque hoje em dia realmente eu não que ficaria acomodada, mas eu gosto muito da área que eu trabalho, então eu procuro não sair dela, mas eu vejo que falta muito isso, eu saí da faculdade, trabalhava com licenciamento, me especializei em legislação para continuar trabalhando com licenciamento, mas eu não foquei em fazer outras coisas, eu não fui trabalhar com recursos hídricos, eu tenho noções do que eu formei, de coisas que eu fiz, mas você fala assim, você sabe fazer só isso? Você pode focar nisso aqui? Eu posso deixar você sozinha fazendo isso? Não. Então, é muito importante exatamente isso. Porque aí, quando você pensa, eu tomei um não. Mas por quê? Aí você vai olhar lá a grade, você vai olhar o que está no currículo, o que ele precisa. Às vezes é você e seu colega de turma. Mas a gente estudou a mesma coisa, a gente formou nas mesmas coisas, fez tudo junto. Mas tem sempre um adentro, tem uma vírgula, tem alguma coisa que é o diferencial. Às vezes é o tipo, eu fiz um evento a mais que ele participou no SGAB e eu não. Às vezes isso é tipo assim, ele tem uma experiência que eu não tenho. Então foi muito... Eu comecei a aprender a lidar com isso de uma forma muito difícil, porque eu não achava que o problema era meu. Eu achava tipo assim, ele quer uma vaga assim, não atende o requisito, eu não estou ali, vou procurar outra vaga. Mas eu não pensava, tipo assim, não, eu vou procurar um curso de recursos hídricos e vou melhorar, eu vou estar apta para a vaga. Eu sempre achei, tipo, o Alan sempre vinha comigo que minha autoestima é muito alta. Então eu falo, não estou apta, não sou eu que não estou apta para a vaga, é a empresa que não me merece. Então, tipo, nós não pensávamos, tipo assim, não, vou estudar ou vou fazer isso.
era sempre pensar, tipo assim, próxima empresa, próxima vaga. Só que a gente não tá, tipo assim, no atual governo, no atual, tipo assim, nem questão de governo, mas na questão atual que a gente pode desperdiçar oportunidades. Então eu comecei a ver de outra forma. No início eu lidava exatamente assim, tipo, nem queria mesmo. Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Eu vejo que eu realmente fico chateada de olhar, poxa, eu não foquei nessa matéria. Ou eu só formei, eu passei por ela na faculdade. Eu tô aqui falando de geologia. Pô, eu podia ter estudado mais, eu podia ter feito uma pós, um cursinho, uma palestra no CIGAB, eu teria condições de colocar no currículo ali, eu aguento fazer. Mas eu não fiz. Então eu lido hoje em dia de uma forma de que se eu não tenho uma capacitação, porque eu não procurei. Então é uma forma diferente de você lidar com a rejeição, mas não porque tipo assim, a empresa não estava pronta, ou a empresa é muito exigente. Mas eu acho que hoje a gente realmente tem todos os meios possíveis de conseguir estudar, de ter uma especialização, de ter um... É o famoso que não estuda quem não quer. Então eu acho que hoje em dia, quando a gente recebe um não, ou quando a gente recebe tem uma coisa tipo assim, eu sou muito bom para essa vaga, mas infelizmente faltou alguma coisa, ou eu realmente só tipo, não, chamei outra pessoa. Você lida com isso de forma diferente ao decorrer do tempo. A primeira vez, meu primeiro estágio, eu tomei um não, que eu cheguei, era voluntário, então tipo, era de graça, eu me ofereci e falaram que não. Então, são coisas que você aprende com o tempo, com a maturidade também, de olhar as situações de uma forma mais... Você encara o mundo profissional de uma forma que ela não é, tipo, ninguém ele liga se você vai dar uma entrevista, vai sair e vai chorar. Ninguém liga. Então, você aprende com maturidade, com o tempo, a lidar com essa situação, mas eu lidei muito assim, de entender que era a minha bagagem que faltava, de que eu não participei de muita coisa na faculdade, eu não fiz basicamente nada, só vim. Mas eu basicamente busquei muito assim que eu saí, eu tentei correr atrás de tudo isso, e hoje eu vejo que faz falta, mas eu tento sempre melhorar, para não ter que falar, tipo, não, eu não tenho porque, faltou ele da empresa. Não, eu não tenho, mas eu vou buscar, vou ter e vou tentar de novo. Então, com o tempo, eu fui lidando melhor com isso. Bom, o que eu mais ganhei até hoje foi não, né? Mas é aquilo, isso é normal. Você vai ganhar muito mais não do que sim. Eu acho que eu sou a única aqui que não queria vida acadêmica quando saí, né? Eu achava que era fácil, também não, né? Entrar, e depois eu vi que não era isso, mas eu sempre mandei currículo e algumas vezes fui participar de entrevistas, me chamaram, outras já fiz entrevista por Skype, por telefone, que hoje em dia fazem muito, então pelo menos em algumas triagens, que é a principal ali no currículo, que falam que os recrutadores olham em 5 segundos, né? Você vê que não tem nada a ver de descargo, já me chamaram, só que a maioria foi não mesmo. E eu sempre soube que ia ser assim, não ia ser fácil, ia ser muito mais não do que sim. Então, em relação a isso, eu tenho equilíbrio emocional para lidar com as frustrações. Em 2 ocasiões só, na verdade, que eu fiquei chateada, porque foi a primeira, na verdade, entrevista que eu participei do processo seletivo, foi da Nestlé. Quando a gente se formou, a Nestlé veio aqui na Rural divulgar uma vaga, foi isso em novembro de 2014. Que precisava de um analista ambiental. Veio aqui na universidade sabendo que só tinha uma turma formada. Aí teve o processo seletivo, que foi aqui a primeira fase, dinâmica de grupo, veio o diretor, na verdade uma coisa assim, que aprendi muito com aquele processo seletivo, mas foi meio assustador, porque eles eram agressivos na forma de fazer, estavam passando a peneira fina. Então, eram 10 participando, 9 eram alunos da minha turma e 1 era uma menina que veio, sei lá de onde, ela era formada pela Severino Sombra, engenheiro ambiental. E aí eles falaram que a segunda etapa ia ser na empresa, que só 3 iriam passar. Na época foi essa menina, eu e o David. Fomos lá na empresa, fiquei lá uma tarde inteira, me deram chá de cadeira numa sala sozinha, de uma hora que eles estavam testando, aliás, deviam estar me filmando, não era possível, foi muito estressante, fizeram testes psicológicos, várias coisas, para no fim o feedback, que foi o problema que me deixou chateada, em que ao invés de ser sincero e falar, olha, eles nunca falaram os requisitos da vaga, falar, você não tem as atribuições, porque não é experiente, tal coisa, eles falaram que precisavam de uma pessoa que tivesse experiência. Como assim? Você veio buscar dentro da Rural, sabia que só tinha uma turma formada, como que a gente ia ter experiência? Na época já começaram a fazer o trabalho voluntário, de experiência de nada.
Então, dessa vez eu fiquei chateada. A segunda vez foi agora em 2016, que eu já tinha experiência profissional, eu enviei um currículo para a BOL, porque um cara do LinkedIn me falou que tinha uma vaga aberta na BOL. Aí, um cara que eu conheci no LinkedIn. Aí eu peguei e enviei o currículo, o RH me chamou. Fui lá também 2 vezes, mesmo esquema. Participar de 2 processos seletivos. 2 vezes você vai, gasta dinheiro, ninguém te paga nada. Isso aí também é outra história que eu ouvi. Quando a empresa é multinacional, ela te dá dinheiro da passagem, só dá nada. Você vai lá por conta própria, mesmo gastando dinheiro, seu tempo. E o feedback do processo seletivo é que eles tinham gostado muito do meu currículo, ia ficar lá para uma próxima oportunidade, mas eu não atendia todos os requisitos da vaga. Tudo bem, mas se a recrutadora viu meu currículo, como que eu não vi? Ela sabia. E, tipo, eu percebi isso porque teve um teste escrito nesse processo seletivo em que tinha umas coisas ali que eu nem sabia o que era tipo 5S. Falei, o que é isso? Então, eu vi ali que tinha atribuições como, por exemplo, de certificação, de auditoria, que eles queriam alguém para fazer isso, principalmente. Eu acho que eles só me chamaram porque viram do licenciamento ambiental, porque o restante eu realmente não tinha experiência e nem cursos para fazer isso, como certificação de auditor, não tem até hoje, não tem dinheiro para fazer um curso desse até hoje. Aí foi a outra vez que eu fiquei chateada. Nessas 2 ocasiões, a gente fica no estresse, porque eles demoram pelo menos, assim, da primeira fase para a segunda foi questão, assim, de dias. Mas para dar o feedback de quem ficou com a vaga, demoraram as 2 vezes um mês. Então você fica ali naquela expectativa, é natural, você tem que controlar a ansiedade, você vai gastar seu tempo para a pessoa dizer que seu currículo não está de acordo, sendo que a primeira triagem passou, olhou o currículo. Então, acho que é melhor dar feedbacks sinceros e falar, olha, porque a gente precisa de alguém que já saiba fazer isso, uma experiência e tal. Foram as 2 únicas vezes. As outras vezes, não. Nas outras entrevistas, não, porque igual muitas eu fiz por telefone, por Skype, então acho que isso as empresas têm mesmo que ter essa tecnologia. Recentemente, participei de uma empresa de Juiz de Fora por Skype, na verdade eles foram bem bacanas e tal, e eu vi ali que eles não tinham anunciado também os requisitos da vaga, só anunciaram que queriam uma pessoa formada na área ambiental, enviei meu currículo, e conforme fui conversando, vi que tinha todos os requisitos, mas acho que optaram por alguém de lá, porque também tem isso. Para levar uma pessoa para lá é muito mais caro do que conseguir alguém de lá, e a verdade é que sempre consegue. Então, a gente tem que aprender a lidar com os nãos e nem por isso desistir, porque vai ser muito mais não do que sim. Então, se pelo menos estão te chamando para participar de algum processo seletivo, na primeira triagem seu currículo está indo, já é alguma coisa. E a gente sempre tentar se adequar à demanda do mercado, só que é muito difícil. O mercado exige muita coisa. A habilitação é o inglês fluente, é a especialização no que eles querem. Tem empresa que quer uma especialização em licenciamento ambiental, outra em auditoria ambiental, a outra está pedindo sei lá o que, outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, é muito complicado, na verdade. Pessoas em vagas que pedem 5 anos de experiência ou 10, eu vi outro dia alguém falando que, na verdade, a legislação diz que você pode pedir no máximo 6 meses de experiência, que é ilegal você pedir mais de 6 meses de experiência, que é uma lei específica para isso, eu não sabia. Então, mais